Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Dorival Júnior é apontado como bola da vez para suceder Tite na seleção e vejam só, isso causou um mal-estar na CBF. Eu vou te explicar essa história. O Guardiola também foi sondado. E olha, custa caro, hein? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Enquanto a Copa não começa, a gente segue discutindo quem vai ser o técnico da seleção brasileira depois da Copa do Mundo no Catar. Isso porque o Tite já avisou, inclusive há muito tempo, que não vai permanecer. Então é natural que surjam as especulações. Até porque, nesse momento, como a gente já conversou, não há uma unanimidade, não há um técnico despontando, como inclusive o próprio Tite era em 2016. Ele era esse nome, aclamado praticamente, e mesmo em 2014, após a Copa do Mundo, o Tite já merecia uma chance e mesmo assim a CBF optou pelo retorno do Dunga naquele momento, pós 7-1, pós trabalho do Luiz Felipe Scolari na Copa do Mundo realizada no Brasil. E é exatamente por essa volta do Dunga, ou pela tentativa do Dunga lá na sua primeira passagem, embora um ciclo até interessante em termos de resultados, que não dá para duvidar de nada em relação à CBF. Não dá para saber se eles vão inventar um nome, criar um nome, tirar um coelho da cartola, apostar num estrangeiro, pegar um técnico que ninguém tá falando, não dá para saber. Realmente não dá. Eu sei que o comando da seleção mudou muito nos últimos anos e hoje está lá o baiano Edinaldo Rodrigues, que inclusive é chefe da delegação brasileira no Catar, hoje em Turim, né, na preparação da seleção antes de chegar em Doha. E o Edinaldo já disse várias vezes que não vai tratar desse assunto até o fim da Copa do Mundo, mas a gente sabe que nos bastidores as coisas se movimentam, as coisas se mexem, os contatos são feitos e até porque tudo bem que a seleção não vai ter tanta pressa assim depois que terminar a Copa, mas é natural que nesse momento haja um pensamento, haja discussões, que as pessoas debatam lá dentro da CBF internamente do que pode acontecer. Pois bem, o vice-presidente da CBF, um dos vices, Francisco Noveleto Neto, que inclusive conheço muito porque era presidente durante anos da Federação Gaúcha de Futebol, então tive muito contato com ele quando cobria os clubes gaúchos, a Federação Gaúcha, fiz um curso de arbitragem lá em 2007 na Federação, então convivia bastante com Francisco Noveleto, que sempre almejou, inclusive, o cargo de presidente da CBF. Quando ele deixa a Federação Gaúcha de Futebol depois de muito tempo, ele já estava meio que atuando, né, participando politicamente dentro da Confederação Brasileira de Futebol. E ele é um cara, como direi para vocês, ele é um cara que gosta dos holofotes, isso não é nenhum defeito, tá, gente? Em determinados casos é até interessante, você precisa ter essa vaidade. Mas ele gosta de dar entrevistas, ele gosta de dar algumas declarações, ele gosta digamos assim, né, de estar na vitrine. Isso faz parte do dirigente, né? Normalmente o dirigente é assim, de futebol. E o Chico Noveleto, né, carinhosamente a gente chama ele de Chico Noveleto, ele concedeu uma entrevista na Rádio Grenal e disse que o Dorival Júnior é o bola da vez para assumir a seleção depois que o Tite sair. Não é nenhuma novidade isso, a gente sabe que o Dorival é um dos nomes mais cotados, até por uma obviedade, né? O Dorival faz um grande trabalho no Flamengo, o Flamengo é uma grande vitrine, o Flamengo ganhou os principais títulos da temporada, então entre os técnicos brasileiros, mesmo que o Dorival tivesse afastado um pouco nos últimos anos, quando ele retoma nessa temporada, no bom trabalho no Ceará, no começo do ano, e depois faz esse trabalho no Flamengo, reconduzindo o Flamengo a grandes conquistas, depois de um período de instabilidade ali com o Renato Gaúcho, Paulo Souza, um pouco antes até do Domenech, aí depois vem o Rogério Ceni, ganha o título brasileiro, acaba saindo daquele jeito. O Dorival reconduz não só as conquistas, mas ao jeito de jogar, Pedro e Gabigol juntos, o Arrasca brilhando, o Everton Ribeiro jogando muita bola, inclusive retornando para a seleção por conta desse futebol desempenhado nesse Flamengo, mesmo com algumas peças mudando, uma defesa muito sólida com o Davi Luiz e o Léo Pereira tendo o melhor momento dele, inclusive na equipe do Flamengo, Rodinei jogando como nunca. Então assim, o time também mostrou um desempenho a ponto de destacar o trabalho do Dorival. E ele mesclando bem as equipes, colocando um time nas Copas, outro no Brasileiro, alternando bem bons jogadores, enfim. Acho que o trabalho do Dorival fala por si só. Então é natural que o Dorival seja o nome. O problema o Caio Ribeiro tinha dado a informação que o Mano Menezes seria esse sucessor, depois desse trabalho no Inter que ele fez nessa temporada.
Todo mundo negou. O Mano, o Inter, a CBF. Agora vem o Chico Noveleto, que é um cara lá de dentro, e diz que o bola da vez é o Dorival Júnior, o que não surpreende ninguém. Mas isso não caiu bem com o Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF, que tratou de mais uma vez emitir uma nota. Eu também acho que ele não tinha que se preocupar muito com isso, tá? É que no momento que vem, quando vem de um jornalista, eu acho que realmente tem que ser ignorada pela CBF nesse momento. Acho que a CBF tem que estar focada na Copa. Quando vem de alguém de dentro da CBF, opa. E é justamente por isso que o Edinaldo Rodrigues emitiu uma nota oficial dizendo que não tem nada disso, que a seleção está focada na Copa, que isso só será discutido em janeiro. E aí ele usa uma frase que é: não sei o que as pessoas pretendem com esse tipo de situação, criando esse tipo de notícia. Isso foi um recado claro para o seu vice-presidente, que revelou algo que daqui a pouco estava intramuros, entre as paredes, dentro dos gabinetes, e que acabou sendo externado pelo Chico Noveleto nessa entrevista. Pois bem, o Noveleto disse mais, que há algum tempo houve uma sondagem a Pepe Guardiola. A seleção tem uma resistência a escolher técnicos estrangeiros. A gente sabe que o Abel Ferreira também seria um nome, um postulante a treinar a seleção brasileira, mas internamente isso não é visto com bons olhos, exatamente porque eles entendem, as pessoas que hoje estão na CBF, que tem que ser um técnico brasileiro, que conhece o nosso país, que conhece o nosso amor pela seleção, a história da nossa seleção, enfim. A gente tem muito apego a esse tipo de coisa, por todos os títulos que já ganhamos, pela representatividade no mundo e também para a CBF valorizar o seu próprio produto, né? E quando eu digo isso, eu não estou falando de futebol e nem desmerecendo o trabalho do Abel ou de qualquer estrangeiro. A CBF tem os seus cursos, a CBF Academy, que nos últimos anos está tentando profissionalizar a função de técnico no sentido mais literal da palavra mesmo, de colocar com várias licenças, com palestras, com aulas, com monitorias, com oficinas, com tudo mais, para tentar dar ao futebol brasileiro aquilo que outras escolas possuem, como a Argentina, como a Portuguesa, e hoje o Brasil está muito atrás em relação aos seus treinadores, em relação a biografias, a bibliografias, melhor dizendo, em relação a livros publicados didaticamente sobre conceitos táticos, enfim. Portugal, por exemplo, tem uma escola de técnicos há muitos anos, e o Brasil agora, recentemente, que resolveu criar, né, esse curso ou esses cursos, né, na CBF Academy. Então, quando você faz isso, que não custa pouco, valorizando o seu produto, os seus técnicos para que eles sejam valorizados mundo afora, e botam um estrangeiro no comando da seleção, seria, digamos assim, uma confissão de que nós não temos a melhor preparação. Então, isso eu tô fazendo uma leitura de como a CBF encara o fato de ter um estrangeiro. Então, naturalmente, eles vão se voltar para um brasileiro. O Guardiola talvez seja um pouco diferente, porque é um técnico renomado e de um grande currículo e que tem fortes ligações com o Brasil pelo jeito de jogar que ele sempre impôs, dizendo, inclusive, que aprendeu vendo o Brasil jogar dessa forma. Meio louco isso, né? E hoje a gente tem que recorrer a esse cara para tentar resgatar um pouco, né, do nosso jeito de jogar. Mas, enfim, o Guardiola, nessa sondagem, disse que o salário dele seria em torno de 24 milhões de euros por ano. Isso dá uma média de 2 milhões de euros por mês. Isso dá uma média de 10 a 11 milhões de reais por mês. É um custo um pouco elevado, que não acho impagável. Eu acho muito dinheiro, realmente, mas a gente está falando de um futebol, de um meio em que o dinheiro gira muito, em que os patrocinadores pagam muito, em que você teria condição, imagino eu, numa estratégia de marketing e muito bem feita, evidentemente, de bancar os custos de um treinador desse quilate, que não vai, obviamente, deixar de treinar uma grande equipe europeia para apostar no risco da seleção se ele não for bem remunerado para isso. Então, não tem muito o que fazer, não tem muito para onde correr. Se a CBF quiser se voltar para um técnico brasileiro, vai pagar muito menos do que isso. Mas se quiser um técnico do nível do Guardiola, aí realmente o valor é estratosférico, mesmo para o meio do futebol. Só que aí cabe você escolher. Vale a pena ou não? Eu deixo a pergunta para você. Vale a pena trazer o Guardiola por esse valor? Vocês acham que é o Dorival Júnior mesmo a bola da vez? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!